Fala pessoal, estamos começando então o segundo episódio do Fala Pro El. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Pedro, que aceitou o nosso convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida pastoral, sobre a conversão do Pedro, como que é essa relação entre jovem e um pastor também muito jovem no meio da igreja, né? Como que lidar com essa galera da mesma idade ou talvez até um pouco mais velho, né? Então, muito obrigado, Pedro, por ter vindo aí, né? Muito obrigado por aceitar esse convite. Para nós é sempre um desafio, a gente quer trazer aí para a nossa sociedade, para a internet, relações entre a vida profissional, entre alguns desafios que a gente tem e a vida cristã, né? A gente quer trazer algumas mensagens, quem sabe encorajar alguns jovens, algumas pessoas que estão, quem sabe, assistindo aí a gente. Então vamos começar, né? Mais uma vez, obrigado aí. Mas fala pro El, quem é o Pedro? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, um projeto tão lindo que com certeza nasceu no coração de Deus e vai ser muito influente para a nossa sociedade, para as pessoas que ouvem e assistem. E o Pedro é um cara que começou muito cedo e quer aprender demais e tem muita vontade de aprender. Sou natural do Paraná, não sou de Santa Catarina, sou natural do Paraná. Vim pra cá muito novo, com 7 para 8 anos de idade, com meus pais, meu irmão, e a gente veio pra cá então pra construir, né, a nossa vida aqui e construir a nossa casa aqui. Então hoje estamos aqui em Itajaí já há anos, vivendo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, Amém. fazendo aquilo que o Senhor tem nos delegado a fazer e aprendendo todos os dias, né? A gente todo dia acorda para aprender e que hoje seja mais um dia desse no nosso papo, na nossa conversa. Amém, amém. E só para o pessoal entender um pouco, qual é a tua idade hoje? Hoje eu tenho 22 anos. 22 anos, olha aí, 22 anos, pastor. Enfim, vamos entender um pouquinho da história do Pedro. Você já nasceu num lar cristão ou se converteu depois, né, de um adolescente, jovem? Como que foi a sua conversão? Eu já nasci, tive a grata satisfação de poder nascer numa casa onde meus pais sempre temeram a Deus, então nunca vivi uma vida sem saber o que é não temer a Deus. Então, sempre meus pais foram tementes a Deus, frequentamos sempre uma igreja, nunca ficamos sem frequentar uma igreja, mas eu sempre carrega uma coisa comigo que Deus, ele tem filhos, né? Então nós precisamos aceitar o nosso Deus e não o Deus do nosso pai, o Deus da nossa avó, o Deus do nosso amigo. Verdade. E durante muito tempo da minha vida eu vivi o Deus dos meus pais. E eu amava ir para a igreja, sempre gostei as escolinhas da igreja, as tarefas da igreja, as coisas que tem para se fazer na igreja, que é uma comunidade onde ali você aprende, ali onde você ensina. Mas houve um momento onde Deus me despertou de fato pro meu chamado, pro meu propósito, para aquilo que Ele tinha para minha vida. E desde muito novo eu sempre orei para que as coisas na minha vida acontecessem muito cedo. E tem acontecido muito cedo. Afinal de contas, eu acredito que a gente não tem tanto tempo para viver. Se a gente for olhar aí, uma média hoje de 70, 80 anos é o que uma pessoa vive na média, vendo a trajetória e a história da humanidade é pouco. É uma pequena participação, a nossa vida é uma pequena participação na história do mundo, na história da humanidade. E então a minha oração e o meu pedido sempre foi para que eu pudesse fazer as coisas muito cedo. Eu sempre tive o sonho de casar cedo, de começar a trabalhar cedo. Então, despertou algo em mim muito cedo. Então, isso para mim foi fundamental. Que bacana, que bacana. Eu achei muito interessante esse ponto que tu colocou de viver o teu Deus, né? De viver pro teu Deus. Isso, eu comecei a entender e a perceber no nosso ciclo de amizade, enfim. Eu também nasci num lar cristão, né? Cresci, escolinha dominical, adolescente, jovem, cresci nesse meio, né? E hoje, né, depois de grande, depois de entender um pouco mais, de conhecer Deus de verdade, eu comecei a entender que lá no passado eu vivia uma cultura cristã. Sim. Eu não tinha uma adoração sincera, eu não tinha, mas não porque eu não queria, é porque eu não entendia, porque eu nasci naquilo dali, vivi aquilo dali e o meu mundo era aquilo dali, né? Aí chegou um período da minha vida lá pelos meus 18, 19 anos que eu fui querer conhecer um pouquinho o mundo, que fui querer, né, entender um pouco essa vida. Na época da faculdade todo mundo falava e fiquei uns 3 anos fora, eu acho, né? Fora da igreja, na verdade. Daí frequentava algum festa, sertanejo, essas coisas, e fui entendendo um pouco mais, até que, né, aquele que nos criou me deu um puxão de orelha, onde eu voltei
Cara, hoje eu sinto Deus. Hoje eu entendo Deus. Hoje eu sei que Deus tem alguma coisa para minha vida. Por mais que eu nasci, cresci ouvindo que Deus tem um propósito na tua vida, que Deus tem isso, Deus tem aquilo. E concordo e aceito, né? Entendo isso hoje. Mas eu acho que eu passei um período da minha vida muito nessa cultura. Eu vou para a igreja porque eu sei que é bom. Sim. Eu vou para a igreja porque eu sei que Deus é bom. Mas eu não... né? Isso é uma história minha. Eu sei que muita gente cresceu comigo ali, conheço até hoje, que naquele período, já desde novinho, já tinha uma entrega e já... Eu não tive assim um batismo com o Espírito Santo quando era adolescente. Eu vi o pessoal ser batizado, eu queria muito, mas eu não entendia. Né? Porque a minha entrega... era meio que cultural, assim, sabe? Sim. Eu vou porque eu sei que é bom. Então, hoje, talvez quem está assistindo talvez já passou por isso ou está passando por isso. Então, acho que a gente tem que parar um pouco e, cara, o que Deus quer comigo? Eu vou tentar ouvir um pouquinho Deus, vou orar um pouco mais, vou jejuar, vou tentar entender. E hoje, graças a Deus, Deus tem colocado coisas nas minhas mãos aí. E isso é algo muito importante a gente falar, porque a gente vive hoje um tempo onde o evangelho, e não digo o evangelho, eu digo a Deus se tornou algo muito popular. E vamos dizer que é até legal você dizer que é cristão, você dizer que frequenta uma igreja, você dizer... a palavra Deus e a figura de Deus está muito presente no nosso dia a dia, mesmo para o não cristão. Sim. Então o cara faz alguma coisa, ele diz, meu Deus. O cara celebra uma vitória, ele diz, graças a Deus. Mas ele não entende o peso desta palavra e do graças a Deus, né? E do obrigado Deus. Então Deus está presente no nosso dia a dia, Deus está presente na nossa cultura. Nós somos um país, na sua maior parte, cristão. Essa semana ainda eu falava com um amigo, falava sobre a nossa cidade, Itajaí. Itajaí é uma cidade que se você sai no domingo, ali no horário de culto, você pega trânsito, dependendo para onde você vai. Porque as famílias indo para a igreja, as pessoas indo para a igreja. Então, nós vivemos um ambiente e uma sociedade cristã. Mas a sociedade é cristã, as pessoas, né, vivem a sua cristandade, mas e a minha? Sim. Então, é isso que a gente precisa despertar. Como é o meu relacionamento para com Deus? Sim, é verdade. É verdade. E tu falou uma verdade aí, que hoje eu sou membro da Assembleia de Deus, mas no caminho tem algumas igrejas. Né? Tem o próprio Sara Nossa Terra, tem o próprio Reviver ali, e todo mundo entrando. E estacionamento cheio, graças a Deus sobre isso, com isso, né? As pessoas estão procurando a Deus e tal. Mas é uma cultura assim de Itajaí, né? Graças a Deus, assim, um povo, a maioria cristão, né? Então, é isso aí. Vamos continuar um pouquinho. E como foi para aceitar o teu chamado, né? Para pregar e o chamado pastoral? Como é que foi essa... Cara, eu sempre soube do chamado que Deus tinha pra minha vida. Eu sempre soube disso e... Existem dois tipos de pessoas. O tipo de pessoa que sabe o chamado que Deus tem pra vida dela e o tipo de pessoa que fica procurando o chamado que Deus tem pra vida dela. Eu costumo dizer que o cara que sabe o chamado que tem, ele tenta sempre rejeitar e deixar de lado, deixar pra amanhã, deixar pra depois. E o cara que tá procurando, ele procura. O problema é quando ele acha. E aí, isso aqui, tá bom. E aí ele não quer viver. Entende? E eu era esse cara que eu sempre soube. Desde muito pequeno, 7, 8 anos, as pessoas sempre falavam, cara, eu vejo um chamado de Deus na tua vida pra isso, e pra aquilo outro. E eu sempre fui deixando pra amanhã, deixando pra depois. Como bons procrastinadores que somos, muitos de nós, a gente sempre vai deixando pra depois e deixando pra amanhã. E eu me lembro que até o ano de 2017 eu sempre fui empurrando com a barriga. E em abril de 2017 eu vivi uma experiência com Deus que foi um fator determinante para de fato a minha conversão. Porque conversão é convergir, você tá indo para um lugar e você fazer uma conversão para outro lugar. Sim. E quando eu fiz essa minha conversão de fato, eu nunca saí da igreja, eu nunca me desviei, eu nunca fui para festa, eu nunca fui para balada, mas dentro de mim eu tava desconvertido. Eu estava indo para um lugar que não me levaria pro destino que eu sabia que Deus tinha para mim. E eu me lembro que em abril a gente estava em um culto lá na nossa igreja. E eu não lembro o que foi pregado, eu não lembro as músicas que foram cantadas, eu só lembro que no final houve um apelo e eu também não lembro para que foi esse apelo. E eu fui lá pra frente. E me ajoelhei assim diante do altar e comecei a orar. E de repente eu comecei a chorar demais eu não conseguia mais fazer uma oração e chorando e fui para casa. E naquele dia eu decidi que eu iria viver algo
para Deus. Eu estava vivendo já há muito tempo em Deus, mas eu queria não somente fazer as coisas para a igreja, fazer as coisas para Deus, eu queria de fato entregar minha vida para Deus integralmente. E aí eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia é a palavra revelada, é o que Deus deixou para nós. E eu abri a Bíblia em Romanos 11:29, que diz que os dons e os chamados são irrevogáveis. E eu já sabia do meu dom, já sabia do meu chamado, e eu estava deixando aquilo para depois. Então naquele dia, abril de 2017, eu decidi viver o chamado que Deus tinha para minha vida. Ainda muito novo, mas decidi abrir mão de tudo que eu sonhava, almejava e planejava para viver o que Deus tinha para minha vida. E foi a melhor decisão que eu pude tomar e com certeza até hoje colho frutos dessa decisão. A partir então de 2017 foi a tua conversão, por mais que nunca se desviou, vamos usar essa palavra, foi a tua conversão e aonde você procurou realmente viver o propósito que Deus tinha na tua vida. É isso. Foi 2017. A partir daquele dia, era todos os dias acordando, sabendo que eu tinha feito um voto com o Senhor. Sim. Que eu iria viver o chamado dele para minha vida. Então. Porque tem muita gente que não se desvia, que não sai da igreja, que não vai para o mundo e não vive uma vida mundana, mas está desviado dentro da igreja. Que é a dracma, que Jesus conta aquela parábola da dracma que se perdeu dentro de casa. E muita gente às vezes se encontra como essa dracma, perdido dentro de casa. Não está vivendo uma vida de descrente, não está cometendo pecados absurdos, não está fazendo mal para ninguém, mas está perdido dentro de casa. Não sabe aonde serve, não sabe a quem ajudar, não sabe a quem recorrer, não sabe o que fazer. E essa era a minha vida, ainda que muito novo, me sentindo parte, mas sem fazer parte, sem ser parte. Então foi naquele dia, a partir dali, mudou tudo e eu soube o que Deus tinha para mim e mais do que saber, viver o que Deus tinha para mim. Muito, muito interessante, né? Muito interessante porque, infelizmente, como é que eu posso dizer? Existe essa questão da dracma mesmo, né? De a gente estar na igreja, de a gente estar lá e cumprir com um compromisso, vamos usar essa palavra, de estar todo domingo, Sim. toda terça, toda quinta. Por exemplo, a minha vida, eu cresci no meio da música, né? Vou tocar, vou cumprir a minha lista da escala da música. Isso, cara, pra mim, assim, hoje eu vejo como um perigo constante, assim, porque a gente tá atrasando um propósito que Deus tem na nossa vida, que a gente pode ir muito além, né, daquilo que a gente imagina, né, através do que Deus tem pra gente, né. Às vezes, o cumprir um propósito às vezes não, isso é certeiro, né? Cumprir o propósito é 1000 vezes melhor do que cumprir uma agenda. Às vezes uma agenda pode ser pastoral, uma agenda como músico, uma agenda como, sei lá, alguém que está a própria vida profissional. Uma coisa é fato hoje em dia na sociedade. Nós estamos nos tornando ótimos fazedores. Então você olha para o mercado de trabalho, por exemplo, existem muitas profissões que você só chega ali e você faz. Você precisa executar uma tarefa, não é algo dinâmico. Tem gente que o trabalho dela é fazer todo dia a mesma coisa. Sim. E tem gente que vive a vida com Deus da mesma forma. Você começa a se tornar um ótimo fazedor. Sim. Então você serve na porta da igreja, você fica ali, boa noite, boa noite, boa noite. Você tá o melhor, na né? música, você fica ali, você toca sempre as mesmas músicas para não precisar tirar uma música nova. Você não tenta crescer, então nós estamos nos tornando ótimos fazedores. E isso tá deixando a gente, às vezes, parado, né? Fazendo, não deixando de fazer, mas parado, sem crescer. Bacana. E aí isso atrapalha o crescimento. Né? É verdade. Mas vamos continuar aqui. Além, né, da tua vida pastoral, na igreja e tudo mais, tu trabalha em algum outro lugar? Tem alguma outra profissão, não? Sim. Então, como eu disse desde o início, né, eu sempre fui um cara que eu tinha o sonho das coisas começarem muito cedo na minha vida. Então, eu me lembro quando eu era criança, sei lá, 10, 12 anos, eu sempre tive o sonho de casar muito cedo. Então, eu queria já logo casar. Eu via, por exemplo, a galera se formando no ensino médio e tirando aquele aninho de férias para depois, no outro ano, começar a faculdade. Então, o meu sonho era sempre terminar a escola e já ir para a faculdade. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida por uma decisão que eu tomei de querer viver as coisas muito cedo. Então, logo que eu estava ainda no ensino médio, eu comecei a fazer esses projetos de jovem aprendiz e para poder trabalhar em empresas e tal. E eu comecei uma vida profissional em um ramo muito conhecido aqui na nossa cidade, que é o Comex, o comércio exterior e tal. E comecei a trabalhar, então, num terminal portuário da nossa cidade, muito relevante, muito grande, como jovem aprendiz. E ali, então, me apaixonei pela carreira, me apaixonei pela área.
comecei a fazer faculdade de comércio exterior e ali, então, dentro da faculdade de comércio exterior, comecei a ver que talvez não era muito aquilo que eu queria, eram muitos números, muitas coisas, e eu sempre fui um cara muito voltado para a área pessoal, de gostar de conversar e tal. Entendi. Então eu migrei fiz processos gerenciais e dentro da faculdade ali ainda Deus me chamou para essa integralidade. Foi em abril de 2019. Eu trabalhava já nesse terminal, já não era mais jovem aprendiz, já tinha sido efetivado, trabalhava na área comercial, ganhando muito bem, com uma ótima prospecção de vida ainda pela frente. A gente sabe que essa é uma área muito promissora na nossa cidade. Então, em abril de 2019, prestes a decidir por um casamento, Deus me chamou para viver uma vida integral. E vida integral aqui não é você ir trabalhar numa igreja e ganhar só dessa igreja ou o que quer que seja. Viver uma vida integral de me doar 100% à obra, àquilo que Deus me chamou para fazer. E então ali eu precisei tomar uma decisão. Eu me lembro que na época eu ganhava muito bem, tinha um ótimo vale-refeição, vale-alimentação, todos esses benefícios que grandes empresas dão. E eu me lembro que eu saí do terminal para ir trabalhar na igreja, e na igreja eu ia ganhar o valor do meu vale-alimentação. E aí, quando eu cheguei em casa, ainda era menor de idade, conversei com a mãe, conversei com o pai, aquela coisa toda, tipo assim, o que eu faço agora? Já tinha decidido, tava namorando e já tinha decidido que eu ia casar ali 1 ano, 2 anos. E precisava comprar uma casa e aquela coisa toda de casamento e tal. E o meu salário, a partir dali, então, seria o valor do meu vale-alimentação. E o pai e a mãe muito receosos, mas eu com muita certeza, mas também aquela certeza cheia de dúvida, sabe? Então eu decidi. A certeza do adolescente. É isso. E aí eu me lembro que foi uma decisão muito difícil e eu fui. Então eu chamei a minha gerente na sala, falei, olha, você não vai entender nada do que eu vou te falar, mas eu tô saindo, eu quero a minha conta, não quero que vocês me deem a conta, eu mesmo quero sair e tal. E ela, meu Deus, você tá indo para outra empresa, você tá indo trabalhar em outro lugar, e como tem muitas empresas na nossa região, então sempre acaba tendo essas sondagens, né, de outras empresas e tal. E eu falei, não, eu tô indo trabalhar na igreja, eu vou servir a obra de Deus, eu vou fazer a obra de Deus, mas é o salário, você quer que a gente aumente o teu salário e tal? Eu, não, por favor, não aumenta, porque senão vai ser mais tentador para mim ainda. E aí eu falei para ela, olha, eu tô indo, você sabe quanto eu ganho aqui, você sabe as minhas tarefas aqui, eu tô indo ganhar o valor do meu vale alimentação. E ela, mas meu Deus, você tá ficando doido, você é muito novo e tal, mas eu sempre soube e sempre tive essa certeza, sabe? Esse sempre foi um sonho para mim, de viver integralmente para a obra de Deus e servindo a Deus. Então foi uma decisão difícil, como a maioria das nossas decisões na vida são, mas muito recompensador. E a partir dali as portas foram se abrindo, os recursos foram aparecendo e, enfim, a gente casou, a gente tem a nossa casa, ainda não ganho o que eu ganhava no terminal e com certeza hoje estaria ganhando muito mais e vivendo muito melhor. Mas, cara, é aquele tipo de coisa que não é sobre o valor monetário. São as portas que Deus abre, as coisas que acontecem e as coisas que Deus faz, sabe? Pensar em voltar para trás, nunca mais. E hoje, então, só o pastoreio hoje não... Hoje eu sou pastor full-time de jovens lá na igreja. E bacana. Tem uma história que um dia, cara, eu tava deitado, assim, ainda morava com os meus pais, e a gente tava prestes a casar mesmo, assim, e casamento é aquilo, cara, preciso de dinheiro e as coisas precisam acontecer e tal. E naquela noite eu fiz uma oração, pensei, Deus, o Senhor não quer que eu passe necessidade? Eu não tava passando fome, eu não tava nada disso, mas eu sabia que eu tinha capacidade para ganhar muito mais e para viver muito melhor, e eu tive um sonho. Eu sou um cara que tem um sono muito pesado, eu nunca sonho. E naquele dia eu tive um sonho. E eu tava sentado em uma mesa como essa, assim, de reunião muito grande, uma sala de vidro. E de alguma forma eu era alguém muito relevante. Porque eu tava sentado na ponta, todo mundo me olhando. E eu tava com uma boa roupa e um crachá, né? Como a gente usava no cotidiano quando eu trabalhava nessa área. E eu tava conversando com as pessoas e tomando decisões e tal. E de repente o crachá ele começou a subir no meu pescoço e ele começou a me sufocar. E começou a me sufocar. E, tipo assim, eu comecei a gritar na cadeira, alguém me ajuda, e eu acordei assustado. Sim. Eu falei, Deus, eu nunca mais vou pensar em voltar. Eu nunca mais... Porque às vezes as pessoas pensam, né? Meu Deus, o cara tomou a decisão e é isso, e nunca mais vai pensar em desistir. Não, cara. Esses pensamentos vêm na cabeça, né? Vem direto, né? Por exemplo, eu vou, mas se não der certo, eu volto. Dou um jeito, tenho uma prática, né? Eu sei fazer. Então, mas, pô, que legal mesmo. É uma história...
é bem impactante, né, na vida de um jovem de 22 anos, porque isso foi na tua média de 17, 18. 17 para 18 anos. E, cara, isso é uma decisão, querendo ou não, de uma pessoa assim que tá lá na frente, né? Por mais que tenho todo o receio, tenho todo o medo, como tu falou mesmo, como tu ia casar, e a tua esposa? Na vida, na né? época, Quando era namorada ainda, noiva e tal. Qual que era, assim, mais ou menos o posicionamento dela? Ela já entendia desde aquele tempo ou ainda tinha... Sim, não, cara, isso foi algo assim que, graças a Deus, Deus foi muito bom com a esposa que me deu. Ela sempre entendeu e sempre apoiou. Meu pai, minha mãe, meu sogro e a minha sogra, que são como pais para mim também, sempre me apoiaram nisso. Porque, cara, sempre que passa alguma coisa pela minha cabeça, eu lembro do texto que Deus me mostrou lá naquele dia em 2017, Romanos 11:29, que o dom e o chamado é irrevogável. E, cara, quem é escolhido não escolhe. A gente precisa viver, a gente precisa fazer. Óbvio que cada um Deus chama de um jeito, uns vão, outros enviam, mas é muito importante a gente ter essas pessoas do nosso lado, né? Sim. Pessoas que reconhecem o chamado de Deus na nossa vida e pessoas que apostam em nós, investem em nós e graças a Deus foi muito bom comigo nisso. Que bacana, que história assim, cara, acredito que vai acrescentar na vida de muita gente Amém. que tá ouvindo aí. Glória a Deus. E pra ti, assim, na tua visão, qual que é o maior defeito e a maior virtude da juventude atual hoje? Que Sim. acredito eu, pelo menos, hoje eu tô com 30, né? Eu vejo que a juventude, adolescência, juventude da minha época, que não é tão longe assim, tá totalmente diferente Sim. da atual, né? Então, mas na tua visão, assim, qual que é a maior virtude e o maior defeito da juventude atual, na tua visão, Sim. assim? Cara, eu acho que a maior virtude e o maior defeito são os mesmos. São os acessos. Hoje a gente vive a era dos acessos. Então, tudo que eu quero eu consigo acessar muito rápido. Com alguns cliques, com algumas buscas, eu consigo as respostas que eu preciso, eu consigo ler artigos, eu consigo acessar fóruns. Então, a gente tem acesso às coisas muito fácil. Então, uma das virtudes é essa. A gente nunca viveu uma era onde as pessoas eram tão inteligentes e tão preparadas como hoje. Sim. Mas também a gente não viveu uma era e uma época onde as pessoas são tão emburrecidas como são hoje. Então, às vezes a gente sabe de tudo, mas superficialmente. E a gente não é profundo em nada. Tem um amigo meu que diz que tem gente que tem a sabedoria da profundidade de uma xícara. Que ela não consegue ser profunda em nada. Então, a gente tem um oceano de oportunidades, um oceano de informações, mas a gente não consegue ter a profundidade de um oceano. Entende? Então, a maior virtude e o maior problema da nossa geração, assim eu posso dizer, que é essa galera da minha idade, a galera que nasceu dos anos 2000 pra cá, que hoje tá aí com 17, 18, 20, 22, 23 anos. É isso, são os acessos. A gente tem acesso às coisas muito rápido. As coisas estão muito fáceis pra gente. De acessos mesmo, de acesso à internet, de acesso à informação, de acesso à cultura, de acesso a outras pessoas. Até ensinamento, né? Acesso a cursos e, meu Deus, hoje tu consegue faculdade online, né? Então, e realmente é um ponto, assim, muito, muito importante de ser visto com carinho, né? O que tu acessa, o que tu olha, o que tu vê. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada no celular, muito, toda hora. Eu atendo meus clientes, futuros clientes, talvez, aluno e tal, no celular, converso com a galera aí que está trabalhando com a gente no celular e tal. E eu já me peguei várias vezes rodando a timeline do Instagram e nem tô prestando atenção, tá viajando ali. E isso, querendo ou não, é uma coisa que te atrapalha. Com certeza. Que gasta o teu tempo, onde tu tá podendo produzir ou talvez ajudando a vida de alguma pessoa, né? Você, no caso, como pastor. Então, realmente, o acesso hoje é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? No que acessar, mas também a gente tem que pensar que a gente tem que aproveitar esse acesso para coisas boas, né? Para coisas que vêm realmente nos trazer benefícios, né? Com certeza. Pô, bacana essa visão aí, muito, muito legal. Vamos lá. Qual o seu maior desafio como pastor de jovem hoje? Cara, hoje o meu maior desafio pastoreando os jovens, porque uma coisa é fato, hoje eu tenho a grata satisfação de poder ter a mesma idade dos jovens que eu pastoreio. Então, isso é um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que eu conheço boa parte das dores e dos problemas e das tentações e das dificuldades, porque eu também as tenho. Eu tenho a mesma idade, 2 anos a menos, 2 anos a mais, 3 anos a menos, 3 anos a mais. E a maior dificuldade é a mesma coisa.
ter a mesma idade. Então, eu sei que, por exemplo, tem coisas que eu posso falar à luz da palavra de Deus, mas eu não posso falar à luz de uma experiência que eu vivi. Porque tem coisas que eu ainda não vivi, tem coisas que eu ainda vou viver. Sim, Você com 30 anos, o outro com 40, o outro com 50 pode falar sobre experiências, sobre o que viveu. Eu ainda tenho muito a viver. Então, a minha oração sempre é Deus, me capacita e me prepara na palavra. Porque eu sei que as experiências virão, as coisas acontecerão. Por mais que muita coisa aconteceu de uma forma precoce na minha vida, existem experiências que vêm com o tempo. Sim. Existem coisas que vêm com o tempo. Existem ensinamentos que vêm com o tempo. A gente vai vivendo e vai criando uma casca, né? A gente vai vivendo e vai tendo respostas para as coisas. Então, a poder pastorear os jovens é uma grata satisfação, mas também cheio de desafios. Afinal de contas, a gente vive hoje em um mundo com tantas propostas. Então, por que Deus tem que ser a minha escolha? Entende? Se eu posso viver uma boa vida, ter um bom celular, ter um bom carro, ter uma boa casa. Afinal de contas, a gente vive na era dos acessos, então a pessoa consegue ter um bom emprego, ela consegue trabalhar em uma boa empresa, isso vai trazer um recurso monetário para ela, mas às vezes as pessoas têm tudo e faltam Deus. É verdade. Né? Então, é trazer essa consciência para as pessoas. A gente não serve a um Deus que pode nos dar algo, a gente não serve a um Deus que pode nos dar uma casa melhor, um carro melhor. A gente serve a Deus porque Ele nos criou, porque Ele nos fez, porque tudo que temos vem dEle, tudo que fazemos também vai para Ele. Então, é ter essa consciência e passar essa consciência para as pessoas hoje, sabe? Bacana, muito bacana. Agora, uma pergunta talvez um pouco polêmica para alguns, mas um pouco mais normal para outros. Você acha que a política influencia na vida do jovem atual? Com certeza. Diretamente, a gente... Uma coisa é fato, por muito tempo a igreja pregou que política é pecado, se envolver com política é pecado. E o nosso bispo, ele sempre costuma dizer uma frase que eu guardo comigo, que o diabo só se assenta em cadeira vazia. Verdade. E por muito tempo a igreja se ausentou desses lugares. Então, a gente olha, por exemplo, hoje para a arte. A arte, em um modo geral, a arte música, a arte atores e atrizes, a arte teatro, todo tipo de arte, toda expressão de arte. A gente vê muita gente profanando o nome de Deus, a gente vê muita gente batendo no nome de Deus, muita gente batendo na igreja, porque por muito tempo a igreja pregou que pecado era pecado fazer um teatro, era pecado uma boa música, a pessoa pintar uma tela, enfim. E na política não foi diferente. Por muito tempo a igreja pregou isso, que se envolver com política era errado, que estar na política era errado. E uma coisa que eu carrego comigo é que a igreja ela não pode ser partidária. Mas a igreja precisa ter princípios. Sim, com certeza. Então, por exemplo, a gente está vindo agora de um ano de eleição. A gente teve ano passado eleições federais e tudo mais. E esse ano vamos ter agora, então, as eleições municipais, que traz ainda mais uma divisão entre as famílias, entre as pessoas. Porque uma coisa é votar no presidente, no governador, no deputado. Outra coisa é votar no vereador, que, cara, é meu tio, é o meu primo, é o meu vizinho. Então, acaba trazendo essa divisão. E muita gente fala, cara, tu se posiciona politicamente, tu vai falar o que a igreja pensa sobre isso, o que o pastor pensa. As pessoas às vezes geram isso dentro de si, né? E uma coisa é fato, cara, a gente passa durante anos e anos falando sobre princípios. E na hora de tomar uma decisão, você toma uma decisão não baseado em partido, não baseado em propostas, você toma uma decisão baseado em princípios. Quem segue esses princípios que eu quero decidir por isso? Então, a política ela influencia diretamente na vida do jovem, na vida do adolescente, através de políticas públicas, através de esporte, de educação, de saúde. Sim. Então, a gente precisa estar atento à política, porque muita coisa que a gente vive hoje, péssimos políticos acabaram com elas, e muitas coisas que a gente vive hoje também, ótimas políticas públicas e políticas construíram o que a gente pode desfrutar hoje. É verdade. Eu sou total prova disso porque eu cresci ouvindo que o crente não se mete com política, que pastor não se deve se envolver com isso, que a igreja não deve se meter nessas coisas. Eu cresci ouvindo isso. E eu tive uma adolescência odiando política. Sim. Se alguém viesse do meu lado falar sobre política, cara, vamos falar sobre outra coisa, futebol, né, sei lá, falar sobre outra coisa. Mas política não adianta, que eu não gosto. Né? Até que surgiu uma oportunidade, que eu sou da área do esporte, né? Eu sou profissional de educação física, também sou formado em processos gerenciais, foi minha primeira faculdade, e eu tive essa oportunidade de entrar na Secretaria de Esporte do município, fui diretor e tudo mais, e eu vi que existe sim uma grande sujeira lá dentro, né? Mas existe sim
uma grande oportunidade de fazer a coisa certa. Cara, mas uma vasta oportunidade. Itajaí mesmo é uma cidade portuária, uma cidade que dá para fazer muita coisa. E eu fui me apaixonando por aquilo, né? Eu fui me apaixonando porque eu vi que por mais que na época eu era novo, eu tinha 24, 25 anos, adolescente, jovem ali, eu conseguia, através da prefeitura, através do esporte, fazer coisas certas pro esporte, que a minha área é aquela ali, né? Pro esporte. E eu comecei a querer entender um pouco mais, comecei a querer estudar um pouco mais. Hoje eu sou apaixonado por política, eu ouço política o dia todo, eu respiro um pouco isso. E também sou professor de educação física na rede pública, né? E, cara, hoje, até tenho um pouco de receio sobre falar sobre isso, mas é uma grande realidade. Hoje, dentro da escola, muito é pregado sobre essas ideologias que nós não cremos. Sim. Né? Essas ideologias, enfim, que pregam na vida do adolescente. E o adolescente, como tem, querendo ou não, às vezes a cabeça um pouco vazia, não entende realmente a história, né, da política, a história do Brasil, enfim, a história do mundo relacionado com a política, vai acreditando. Vai acreditando, e quando tu vê, isso já está entranhado na cabeça do adolescente, do jovem, né? Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma ligação com a juventude, na época de escolas, primeiro e segundo ano, Sim. que eu consigo trazer ele para mim e diz, cara, mas não é assim, vamos ver assim, vamos olhar assim, vamos olhar assim. Pô, é verdade, vou começar a pesquisar então. Isso é verdade, não precisa ficar acreditando em tudo que te falam. Sim. Eu posso estar falando que isso aqui é bom e o outro professor falando que isso aqui é bom. Né? Por mais que lá a gente está para ensinar. Sim. Só que hoje a gente vive uma realidade dentro do adolescente, dentro da juventude, que além de ensinar aquilo que a gente tem que ensinar, a grade curricular do aluno, infelizmente a gente também tem que ensinar muita coisa sobre o caráter da vida, do ser humano, do homem. Porque, infelizmente, hoje a gente vive uma realidade que não é ensinado isso dentro de casa. Sim. Né? A gente não pode falar como um todo, mas eu posso falar e afirmar como a maioria. Sim. Pelo menos na escola pública de todas que eu passei, eu tenho mais de 10 anos como professor de escola pública, e existe essa falta desse ensino de caráter. Não, peraí, isso aqui não se faz, isso daqui vamos fazer, deixar lá para a tua vida adulta. Não tem. Hoje os adolescentes vivem do jeito que eles querem, eu mando, eu faço do meu jeito, e não tem essa cultura de ensino, né, dessa área. Então eu vejo que, como a gente abriu esse espaço, nós, né, cristãos, igreja, enfim, que temos esses princípios, como a gente abriu esse espaço, o outro lado tomou com muita facilidade. E agora, para a gente entrar, tá muito difícil. Tá muito difícil. E é necessário. Hoje eu vejo como uma necessidade, sim, gigantesca, porque o adolescente está precisando, o mundo está precisando. Né? A gente tem eu pastorei os jovens da nossa igreja, né? Jovens a partir ali dos 17 anos, e eles já estão formados. Um cara com 17, 18, 20, 25 anos, ele já está formado. Ele já sabe o que é certo, ele já sabe o que é errado, ele já responde pelos seus atos. Mas a gente tem um projeto que se chama Tamo Junto nas Escolas, que a gente vai nas escolas para adolescentes ali a partir do 8º ano, do 9º ano, né? Do ensino fundamental até o ensino médio, e a gente vai levar uma palavra para eles sobre saúde emocional. Afinal de contas, eles estão com as suas emoções bagunçadas. A gente vê hoje adolescentes de 15, 16, 14 anos sendo expostos a emoções muito cedo. Sim. Com 15 anos, com 14 anos, nossa preocupação era, meu Deus, será que aquela menina gosta de mim? Será que eu vou tirar uma nota boa aqui? Não, hoje em dia, os pais divorciados, famílias destruídas. Então, a gente leva essa palavra de esperança e de amor nas escolas. Sim. Então, a gente vê como tá lá dentro das escolas, entende? Óbvio, a gente não fala sobre Deus, a gente não fala sobre Jesus, não fala sobre placa de igreja, respeitando a laicidade do Estado que a gente vive, mas levando princípios e valores importantes de homens, de mulheres, de profissionais, de pessoas que vão vir para o mercado de trabalho. Afinal de contas, eles são os nossos próximos advogados, os nossos próximos doutores, o médico que vai te atender no postinho de saúde, o policial que vai te atender quando você precisar de uma viatura. E eles precisam ter um caráter de pessoas sérias. E, cara, uma coisa é fato, através da cruz de Cristo, através dos ensinamentos de Cristo, através dos ensinamentos que toda a Bíblia nos ensina, a gente tem princípios e valores elementares para a vida cristã. E esses princípios e valores precisam estar na sociedade. Sim. Eles precisam estar na política, eles precisam estar nesses lugares de influência da sociedade. Então, bacana. Eu quero conhecer esse teu projeto, esse projeto de vocês, do Tamo Junto. É incrível, cara, como é Deus na vida da gente, porque essa semana
Para não mentir, hoje é terça-feira, é isso, né? Eu acho que foi sábado que eu sentei com um amigo meu de muito tempo aí e eu joguei essa ideia para ele. Cara, eu tô com uma ideia aí de a gente montar uma equipe Sim. de amigos pra gente entrar nas escolas. Ah. Cara, sério, assim, eu conversei com ele pra gente entrar nas escolas pra falar para esses adolescentes, esses jovens, justamente como tu falou, sobre princípios. Vamos falar sobre pornografia, vamos falar sobre droga, vamos falar sobre orfandade, vamos falar sobre isso, sobre aquilo, né? E trazer a realidade disso, né? Do que isso traz de peso na vida da pessoa, né? E ele, cara, ele se apaixonou, cara, que ideia bacana e tal. No fim, Sim, né? Vocês já têm esse projeto bacana demais. Eu sou apaixonado. Se vocês precisarem de alguma ajuda, assim, para você no ano passado a gente visitou escola, mais de 30 escolas da nossa cidade. Quinta A Quinta Jaí. Cara, que legal, cara. E a maioria delas municipais, que então a gente pega nessa galera do ensino fundamental, e mais de 1.000 adolescentes ouviram as palestras, as conversas, e o mais importante é o feedback dos diretores, da orientação da escola. De cara, a gente foi dar palestra numa escola que o menino tinha vindo embora para Itajaí, houve um romper ali na família dele, os pais se separaram e aí depois o pai morreu, a mãe foi para um lado, veio morar com a avó para cá e ele entrou em um processo de depressão e de ansiedade tão profundo que ele não falava, ele não conversava, só através de cartas trocando ele com os professores, conversava só com a psicóloga e enquanto a gente estava palestrando ali, falando, ele todo momento olhando para os lados e incomodado com a nossa presença ali, mas no final eu falo sobre amor. E eu não falo sobre o amor de Deus, sobre o amor de Cristo, eu falo sobre amor. E amor, cara, é o amor do pai, é o amor do amigo, é o amor do irmão, mas a gente sabe quem é o amor. Sim. A Bíblia diz que nós só podemos amar porque ele primeiro nos amou, porque ele é amor. Sim. E naquele momento ele olha assim assustado e eu vejo pingar uma lágrima assim dele na mesa. E aí eu falando sobre amor, a gente vai com uma equipe de voluntários e tal, um voluntário nosso vai e abraça ele. E ele só diz assim, obrigado. E o professor do lado assustado, assim, eu nunca tinha ouvido a voz dele, ele nunca tinha falado e tal. E, cara, aquilo ali pra gente é a maior recompensa que a gente pode ter. Chega a me arrepiar aqui. De poder levar o amor. Que é o amor que as pessoas precisam, cara. Todo mundo ama ser amado, todo mundo ama amar. A verdade é que tem gente que não tá mais recebendo amor. O amor do pai, o amor do amigo, o amor do irmão. Mas tem o amor. Sim. Que primeiro nos amou. E é sobre esse amor que a gente fala. Muito bacana, cara. Sério, eu quero um dia que vocês for, eu quero estar junto lá. Nem que se for pra ficar lá no fundinho, vendo. Cara, eu sou apaixonado por isso. Eu acho muito, sei lá, é uma coisa de outro mundo pra mim, ver o sorriso de um adolescente nessa área. Eu não digo um sorriso de diversão, ele tá brincando, mas um sorriso assim de esperança, sabe? Sim. Na vida. Continuando ali, como eu sou professor, eu já tive muita oportunidade disso. E eu tenho alguns testemunhos sobre isso. Um dia vou parar para contar esses testemunhos. Tenho testemunhos de vidas assim como, cara, muito parecida com a que tu contou desse jovem aí. E hoje o rapaz, ele é músico na igreja. Eu canso de contar isso, mas quer dizer, eu não canso, né, de contar isso. Toda vida que eu tenho essa oportunidade, eu falo desse rapaz. O nome dele é João. Hoje ele é ministro de louvor na igreja. Na época, ele era um cara assim, sem chão. Sim. A mesma coisa. Problema familiar, não sabia para onde ia e tal. Daí ele só falou assim para mim. Eu perguntei para ele, o que tu faz no teu dia a dia? Às vezes eu pego meu violão lá e me tranco no quarto e... Então traz o teu violão pra escola. Eu falei pra ele. Amanhã no recreio nós vamos tocar um violão. Será que a diretora deixa? Não sei. Se ela brigar, a gente conversa com ela. Cara, e começamos. Ele deu o violão pra mim, eu comecei a tocar um louvor. O professor é crente e tal. E foi. E eu fui incentivando ele a procurar uma igreja perto da casa dele. Cara, hoje ele é ministro do louvor, assim, a voz dele é coisa de outro mundo, ele ministra. E, cara, não só, tipo assim, tirar uma pessoa de talvez de uma orfandade ou de, sei lá, de uma depressão e levar para uma igreja. Mas ele vê que, como tu falou, que existe um amor. É isso. Né? O amor, né? Isso meu Deus, é gratificante demais. E eu acho que é isso. Eu acho que chegamos ao fim. Te agradeço de novo. Vou ser bem sincero contigo que na minha vida tu és uma referência gigantesca. Amém, eu gosto, quando estamos juntos, quando eu posso, eu vou lá visitar. Eu gosto da tua palavra. A maneira que tu se porta assim, como tu traz a palavra, Deus é presente na tua vida, é nítido, né? E eu fico alegre disso, porque eu, por muito tempo, eu fui aquela pessoa de criticar. O cara tem 22 anos, o que ele tem para me ensinar de crente? Pô, nasci na igreja, né? E hoje eu já entendo que não,
Hoje que eu digo, né, já há algum tempo para cá, mas eu já entendo que não, porque Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ensinar, desde uma criança, num simples abraço, num simples sorriso, numa simples palavra, até o mais idoso que tem experiências para viver. Mas, cara, continua nessa pegada, porque eu tenho certeza que tem muita gente como eu, que tem você como referência, né? Referência de palavra, referência de vida cristã, referência como esposo, né? Como líder. E acredito que a gente deixou aí uma história bacana aí pra galera, né? Se você que está assistindo puder comentar se teve alguma parte aí dessa entrevista, desse podcast que te tocou, comenta aí. Conta um pouco da tua história, pode estar comentando. Hoje também a gente está no YouTube, está no Spotify, a gente está em algumas plataformas aí, que daí é com o Felipe que manda aí nessa área, mas a gente está quase em tudo. Tá? Então, assista, curte, compartilha para chegar em outras vidas, em outros jovens. Contamos com vocês. De novo, obrigado, Pedro. E tamo junto. Valeu.